Rede Aguilar, levando até você um ensino de qualidade. Eu tô aqui com o professor Eduardo, ele vai se apresentar para vocês e nós vamos estar aqui entrando em uma conversa, coisas do dia a dia que vocês devem ter dúvida em relação a como é o trabalho que é feito dentro das farmácias, o que o Ministério Público tem falado, alguns assuntos que realmente têm vindo à tona nos jornais, nas mídias sociais e na televisão. Professor, pode se apresentar aqui pra gente? Boa tarde a todos, meu nome é Eduardo Machado, eu sou farmacêutico formado, atualmente eu faço mestrado na UF, na parte de higiene de veterinária e tecnologia de produtos alimentares, que é um ramo também da farmácia, onde nós trabalhamos com a parte de alimentos. Show de bola, professor. Então, o primeiro assunto que a gente tem para tocar hoje, professor, qual é a sua opinião hoje sobre a farmácia em meio a essa Covid que está acontecendo aí, que está aterrorizando o nosso país? Deixando bem claro que a gente teve uma conversa aqui nos bastidores antes, a gente trocou algumas ideias sobre o que tem acontecido, a gente tem assistido muito jornal, tem sendo dissimulada uma informação que realmente não é completa. Então, professor, qual é a sua visão sobre realmente essa parte da farmacologia, se é assim que eu posso dizer, me corrija se eu estiver errado, sobre o que está acontecendo no país atualmente, que... Então, o farmacêutico, ele atua dando suporte dentro da medicina, ele é de uma área da parte de saúde e ele tem toda a autorização pelo Conselho Federal de Farmácia para atuar dentro da área de saúde e até mesmo dentro da atenção farmacêutica, vendo prescrição, avaliando prescrição, vendo a questão dos medicamentos, como são as interações medicamentosas, definindo quais são os melhores protocolos de medicamentos a serem instituídos pelo médico no tratamento. E dentro da pandemia atual, nós estamos aí, junto com isso, avaliando os possíveis tratamentos, porque nós temos uma doença nova que é uma virose, e a virose, a gente sabe que os antivirais, não temos tantos antivirais, tanta gama de antiviral, como temos, por exemplo, de antibacterianos, né, de antifúngicos, nós temos uma limitação, são medicamentos muito específicos, e as viroses, elas tendem à cura espontânea. Mesmo no coronavírus, você vê que a maioria da população ela cura espontaneamente, porque ela é uma virose. Parte dela agrava, parte dela vai precisar de suporte. E dentro desse suporte você vai ter o suporte de oxigênio, que é quando o paciente utiliza a máscara, e a intubação, que já é um quadro mais grave, que você realmente faz a função respiratória. Então são 3 momentos que você tem dessa doença na parte clínica, fora os assintomáticos que não demonstram sintoma. Então, na maioria das vezes, quando você é diagnosticado através de um exame ou você já tem alguma sintomatologia, lembrando que o diagnóstico clínico sempre é superior ao laboratorial. Então, você só pelo diagnóstico clínico, na medicina, você pode garantir que aquele paciente está ou não, porque ele tem substância assim, álibi suficiente para dizer qual é o caso que está. O médico tem embasamento suficiente e tem sinais e sintomas que fazem a todo o conjunto de você chegar a uma conclusão de uma patologia. Isso daí, professor. No caso, o pessoal tem falado muito sobre automedicação, ainda mais agora, porque tem vindo aí essa época de resfriados e tudo mais. O pessoal tem ido muita farmácia querendo comprar um monte de remédio e eu fiquei com essa dúvida pessoalmente aqui, fora a questão do podcast, por que o pessoal está se medicando demais e qual que seria o aconselhável? Primeiro você tem aí, a gente tem que entender que a automedicação, ela no Brasil, ela já é algo exacerbado. Chega de 80% das pessoas consomem medicamentos por automedicação. E a automedicação, ela é algo muito perigoso para a população. Nós deveríamos ter o farmacêutico mais atuante dentro das drogarias para dar suporte às pessoas, né? Do ponto de vista não comercial, porque do ponto de vista comercial a drogaria vende, mas do ponto de vista não comercial, isso é uma tragédia anunciada. Primeiro porque dentro do estudo do Covid, do coronavírus, nós temos
Nós não temos nenhuma droga eficaz até o momento. Uma cura, vamos dizer assim. Nenhuma cura, nenhuma vacina. Nós conseguimos agora encontrar um anticorpo que a gente sabe que ele é capaz de neutralizar esse vírus. A partir daí, você pegar esse anticorpo e industrializar em larga escala é um outro processo que você pode levar e na hora que industrializar ele, que você montar uma formulação, ele perder a atividade biológica. Então isso tudo já é um segundo passo a se fazer. Primeiro você encontra o que você vai querer desenhar, depois você vem para o segundo passo. Depois que você desenhou tudo, você vai começar os ensaios clínicos. E os ensaios? Dá pra perceber que você vai demorar um tempo ainda para ser eficaz, né? Isso no módulo normal. Você teria primeiro os ensaios em laboratórios para garantir a efetividade da medicação. Depois você tem o estabelecimento de dosagens, que você já começa a utilizar animais de laboratórios para você ver a dose efetiva, para você ver a dose tóxica, para você saber padronizar a quantidade daquele medicamento que você vai ingerir para aquela cura. E aí isso é muito importante quando a gente for falar da cloroquina. Eu já ia tocar nesse assunto, porque tem falado muito desse remédio. Eu queria saber realmente o que está acontecendo. A gente conversou aqui sobre isso, sobre a cloroquina, que tem sido uma utilização aí generalizada, podemos dizer assim, que é uma possível, abre aspas, cura, fecha aspas, para o corona. E a gente conversou aqui, parece que ela não era tão eficaz quanto nós pensávamos no início lá, né? Isso é uma coisa muito interessante. Isso veio muito, tem muita polêmica, tem muito viés político também. E a gente sabe que isso está muito envolvido com o desespero da população de estar nessa pandemia. E aí, depois que você faz os ensaios em animais, você começa as fases clínicas. O que acontece é que nós estamos numa pandemia que nós não temos tempo para fazer tudo isso, porque todo esse processo você leva, às vezes, 20 anos para o lançamento de um medicamento. Uau. E a gente não pode esperar esse tempo todo. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente descobre a doença, sabe o que está infectando, e a gente analisa a sintomatologia que a virose está trazendo. O que ela está alterando no seu organismo? Então você tem uma tempestade de citocinas, que são substâncias químicas liberadas pelas células de defesa, e que isso começa a agredir o teu organismo. Você tem todos esses viés, você já está vendo alterações intestinais. E aquele assunto sobre ela estar passando, no caso seria conjuntivite ou falência renal, falência dos órgãos? Você já viu várias células que ela acaba afetando. Certo. Não é só o trato respiratório. Célula intestinal é bem afetada também, você já vê lesões intestinais. Na mucosa ocular, você tem alguns casos de conjuntivite com coronavírus, mas não sei se chegaram a saber se sai do ocular para o sistêmico. Óbvio que diretamente, sem contato com as mãos, porque a maioria das vezes você vai ter o contato ali no olho. Você vai ficar coçando o olho sempre, que a gente tem. E aí você tem isso. Então, hoje em dia, qual a maneira correta do coronavírus? A gente só tem a prevenção. A prevenção é a higienização, para você não ter contaminação, e o isolamento. Essa é a medida mais eficaz. Nos tratamentos, você tem as pessoas que vão se infectar e vão se curar espontaneamente. Você tem as pessoas que vão se infectar e vão precisar de suporte terapêutico. Então, no primeiro momento, quando esse paciente chega na unidade hospitalar com o sintoma leve, eles mandam a pessoa ir para casa e só tratar os sintomas. Teve febre, tomar dipirona, mas a partir do momento que o paciente chega à falta de ar, ele já vai ter que ter um suporte ambulatorial, ou com ventilação, ou evoluindo para intubação. A cloroquina, ela foi um medicamento que ela foi vista para controlar essa tempestade de citocinas. Só que nós temos vários viés aí dentro da cloroquina. Primeiro, a dose máxima de cloroquina recomendada no paciente por dia é de 25 miligramas por quilo diária. Se você chegar a 30 miligramas quilo por dia,
você já entra em fase tóxica, podendo ocasionar a morte do paciente. Então, coisa de 5 miligramas, dependendo do meu peso. No caso, essa conta é feita a partir do meu peso. No caso, eu não sei meu peso exato, então... Se você pesa 60 quilos aí... Você, com 180 miligramas, você já está entrando em fase tóxica. Nossa, cara, então realmente, qualquer tipo de medicamento, falam até mesmo que é de pirona, isso daí. Então, essa parte toda do profissional de farmácia ser um pouco mais requisitado, vamos dizer assim, se é isso que eu posso dizer, dentro de uma farmácia, para estar realmente passando o medicamento que a pessoa precisa, não o que ela está buscando para se automedicar, seria uma coisa mais eficaz. Nós temos relatos de caso, por exemplo, paracetamol é o medicamento que mais faz hepatite. E o pessoal receita isso na farmácia, tô com dor de cabeça. Não, vou te passar direto. Esse paracetamol. Nós temos medicamentos simples, temos casos de intoxicação por excesso de chá verde. Que as pessoas tomam para emagrecer, porque o chá verde ele tem uma substância chamada catequina que causa hepatite. E não é só o chá verde, eu acho incrível, porque a gente estava conversando sobre a questão do ovo. Contaminação de ovo, tem alimentos que trazem doenças muito graves, por exemplo, o queijo, né, a carne de frango, o ovo. Tem doenças que vocês estão que está relacionado ali, que você consome, dá um quadro de diarreia. E às vezes até cura. Mas, por exemplo, se for com Campylobacter, você pode ativar seu sistema imunológico e desenvolver uma síndrome Guillain-Barré pós a infecção. Nossa. Então existem coisas que a gente acaba se arriscando e que, se acontecer, é muito grave. E dentro do coronavírus, você tem isso. Isso são medicamentos, né? A cloroquina faz parte dos medicamentos que a gente chama de faixa estreita. O que é faixa estreita? Quando você começa a atingir o efeito terapêutico, você tem até 100% de efeito terapêutico, que seria o efeito máximo que ela pode produzir. Certo. Às vezes, com 20%, com 30%, com 50% de efeito terapêutico, na concentração, você já começa a ter morte. Isso é faixa estreita. É quando o medicamento não atingiu os seus 100% e começa já a ter casos de morte por intoxicação do medicamento. E existem medicamentos com faixa estreita muito limitantes. Berotec é um que você passa uma gota, você pode matar a criança. Eu cheguei a tomar isso, então realmente isso foi muita sorte, porque minha mãe ela tinha aquilo do olhômetro, ela saía apertando e via quanto é que dava ali, e eu tive essa parte de pneumonia, bronquite alérgica, então realmente... Temos muita... E a cloroquina, ela tem uma faixa estreita, porque é só 5 miligramas de diferença entre a cura e a intoxicação. Porque a gente sabe que o veneno, a diferença do veneno para o medicamento é a dosagem. Tem muitos medicamentos que são administrados e que funcionam como veneno de rato. E no organismo funciona como antipertensivo, como a varfarina. Mas o que limita ele ser veneno de rato ou ser antipertensivo? A concentração que você ingere dele. Porque os dois atuam na coagulação sanguínea. Entendi. Então a dosagem é muito importante, estabelecer a dosagem. E quando você vai para uma automedicação, a pessoa não tem conhecimento da dosagem que ela tem que ministrar. Perfeito. Professor, no caso, eu tenho essa dúvida comigo mesmo. Isso aqui é uma coisa até minha, e essa conversa eu tô gravando aqui pra fazer um podcast, mas eu tô tirando muita coisa que eu tenho pra mim. Eu, como um cidadão comum, até que nível de acesso de medicamentos, se é assim que eu posso perguntar, eu tenho acesso sem uma receita, vamos dizer assim, por lei. Eu entro numa farmácia, até que ponto que eu posso pedir um remédio sem apresentar uma receita? Existem classificações. Certo. A gente tem a classificações dos remédios chamado OTCs. Os remédios que são OTCs, eles são venda livres. Então você pode ter acesso pela legislação nele a qualquer momento. Ele se enquadra nos genéricos também? Alguns genéricos. OTCs é a classificação deles. Tá? E a partir daí você tem os remédios que tem que ser com receita, aí você tem as tarjas vermelhas e você tem as tarjas pretas. E aí você vai ter os receituários e os controles do receituário dependendo da medicação. Então essa é a gama de remédios. O OTC, ele é de venda livre, mas a cloroquina não é um OTC. A cloroquina é um medicamento que tem que ser vendido mediante a apresentação da receita. Que não você não tem a receita. Entendi. Você só precisa apresentá-la. E as pessoas estão tendo acesso porque ela vende em drogaria. Só que
Além disso, dessa faixa estreita e o paciente não saber, não ter conhecimento para calcular até a dosagem que ele vai tomar, e para você fazer essa função imediata para controlar essa tempestade de ocitocina, você não consegue com uma dose relativamente baixa, você já consegue com uma dose no limite que você pode. A cloroquina ela tem alterações cardiológicas muito graves, e principalmente quando ela é associada à azitromicina. E a gente sabe que dentro do coronavírus, os pacientes que são mais suscetíveis ao óbito são os pacientes que têm alterações cardiovasculares. Então você pode estar dando um tiro no pé. Mas uma pessoa da minha família ou uma pessoa tomou e curou. A gente não sabe mencionar se aquela pessoa estava numa faixa, porque se ela tomou por conta própria, ela não estava em faixa ambulatorial. Então, se ela tomasse só dipirona, poderia ser que ela tivesse curado do mesmo jeito que se ela não tomasse a cloroquina. Como existem outros medicamentos que estão sendo utilizados indiscriminadamente. A ivermectina, nós temos depois de anos foi feita uma manipulação para humanos. E aí aquilo se esgotou dentro das drogarias pelo consumo exacerbado, e as pessoas estão pegando formulações veterinárias. A formulação veterinária, existem outras substâncias que às vezes podem ser tóxicas ao organismo humano. Então existe toda essa variação provocada pelo desespero e pelo pânico que a sociedade enfrenta. Aí entra a ética do profissional da farmácia nesse momento. De orientar. A pessoa que está lá de frente, que está com, por exemplo, assim, ela é a única barreira entre a pessoa pegar o medicamento, fora a questão do preço. Sim, ela é a primeira, o filtro, né? O primeiro filtro. Os vendedores de farmácia, eles são os primeiros filtros. Então eles têm que saber orientar e não ficar só preocupado com a comissão que ele vai ganhar pela venda do medicamento. Eu me lembro é uma questão de ética. Realmente, eu me lembro que há um tempo atrás você tinha publicado uma aula até mesmo pelo curso, que é um de nossos parceiros, que é a Aguilar Curso Profissionalizante, e você tinha falado sobre ética para farmacêuticos, no caso, no ambiente de farmácia. Então, o que realmente é passado para essas pessoas? E aquilo, né? Eles são realmente contratados como farmacêuticos ou é somente um vendedor que está ali fazendo uma venda comum? Eu sempre tive essa dúvida realmente se o cara que estava oferecendo remédio, ele é farmacêutico. Não, ele não é farmacêutico. Hoje em dia, atualmente, os conselhos de farmácia, depois que o conselho voltou a liberar a atenção farmacêutica, que é você fazer a clínica dentro do ambiente farmacêutico e o acompanhamento terapêutico desse paciente, eles começaram a sinalizar de que os vendedores deveriam passar por algum tipo de formalização de conhecimento, ter um conhecimento básico, que na maioria das vezes eram profissionais que aprendiam durante a venda a classe. Eles sabem, eles têm noção do que é um anti-inflamatório, eles sabem que aquele medicamento é mais utilizado numa patologia, mas eles não têm noção do que pode ser efeitos adversos, o que pode ocorrer, como que se realmente administra. Ninguém pergunta isso, né? Chegar lá, me dá esse medicamento técnica, me dá esse medicamento e eu não sei qual e não pergunto o efeito colateral, só me dá isso aí que eu preciso disso. E a parte técnica que envolve precisa de um conhecimento. Então, hoje em dia, o próprio conselho de farmácia já tem sinalizado da obrigatoriedade que os vendedores vão ter que ter pelo menos um curso para que auxilie na drogaria, já que eles são o primeiro vínculo com o consumidor. A partir daí, ele também tem que ter noção até onde ele tem o conhecimento para orientar. E quando o conhecimento começa a chegar numa parte técnica, ele tem que solicitar o farmacêutico para que o farmacêutico atue. Então, dentro da farmácia, o certo seria ter um profissional exatamente voltado para essa área, sendo um farmacêutico formado. Essa é lei? É lei. Toda drogaria tem que ter um farmacêutico presente na drogaria durante o seu funcionamento. No caso do expediente, não adianta o cara estar em casa e deixou a farmácia lá funcionando com os vendedores, ele tem que estar lá. Presente, isso é lei. E aí, quando ele está presente, ele já tem que estar presente justamente porque ele tem que orientar todas essas dúvidas e coibir a automedicação, porque a gente sabe que você pode pegar, é muito comum na automedicação, por exemplo, você envolver chás, envolver coisas milagrosas. Atualmente estão se falando muito da questão do inhame, porque o inhame
tem toda a questão nutritiva que auxilia no sistema imunológico, mas as raízes de inhame, de mandioca, elas também contêm dentro cianeto. E você, dependendo do tipo de inhame que você pegue e da concentração de cianeto, você pode morrer, você pode se intoxicar e te levar à morte. E é muito comum isso. Então, esse despreparo de você saber se aquilo realmente é outra coisa é chá, ele tem princípio ativo? Tem. Tem estudos de chás? Tem, publicado em Farmacopeia, documento oficial do Brasil. Essa é a minha próxima dúvida. Né? Tem tudo isso, normatização, como é que é o tipo de planta, como identificar. E o que a gente vê é que às vezes as pessoas não conseguem nem identificar a própria planta, pega as espécies erradas. Pega às vezes aquilo, é a famosa regra da roça, né? O passarinho tá comendo, ele ficou bom, então eu vou comer também porque pra mim serve. E aí você pode estar tomando uma droga que não tem princípio ativo. E o pior é quando você já é um paciente que você já tem uma polimedicação, principalmente a faixa de idosos, que é uma faixa crítica. Defina essa polimedicação, eu tô meio perdida, fiquei perdido agora. O que seria isso, na verdade? Polimedicação são os pacientes, por exemplo, os idosos. Certo. A Organização Mundial de Saúde diz que o paciente correto seria ele só consumir 2 medicamentos concomitantes. Os polimedicados utilizam 3, 4, 8 medicamentos durante o dia. E os idosos são os que mais, porque eles utilizam às vezes antihipertensivo, aí utiliza o diurético, aí já tem uma glicose que já está elevando, utiliza o remédio da glicose, então já ele já está na polimedicação. E aí ele começa a ter carência de vitaminas, ele, por exemplo, é induzido pelas propagandas a tomar um ginkgo biloba, que foi muito divulgado na mídia. E aí o ginkgo biloba... Esse não foi da minha fase, não ouvi isso aí não. O ginkgo biloba, que é utilizado até hoje, corta o efeito desses medicamentos. Então as interações que um chá pode ter junto com um medicamento é muito grande. Então a automedicação, ela tem várias causas. Tem a causa da mídia, que estimula o consumo, né? Quem nunca olhou a propaganda do Cicatricur com a Xuxa com aquela eu sempre quis comprar aquele negócio que eu tenho cicatriz de queimadura, eu fico falando, não. E nunca pensou em comprar um Cicatricur. Por quê? Porque associa uma imagem àquele medicamento. Então, hoje em dia, a lei conseguiu barrar todos os que precisam de receita, nem que seja apresentação, na mídia. Mas os OTCs não barrou. Por isso que você ainda vê comercial de Doril, comercial de Tilenol. Dorflex também, que o pessoal toma a rodo. Eu vejo isso é incrível, cara. O pessoal vai comprando Dorflex, qualquer coisinha. Sentiu dor de cabeça, vamos tomar Dorflex. Sentiu dor na perna, às vezes é só um mau posicionamento da pessoa que dormiu. Não, vamos tomar isso aqui pra ver se curar. Eu queria aquela, eu gosto de falar, uma dependência, né, vamos dizer assim. E aí você tem essa gama de situações. E quando você tá com crianças e idosos, e justamente são as faixas que mais precisam de tratamento, de intervenção médica, você tem um problema sério, que é a questão da competência fisiológica, ou seja, você precisa, para se medicar, ter um bom fígado e um bom rins, que é para metabolizar esse fármaco e depois para ele eliminar. E esses pacientes não têm enzimas suficientes de fígado, ou porque são crianças, ainda está maturando o seu sistema, ou porque já são idosos e o sistema já está falhando. E os rins também é a mesma condição. Então essa classe de pessoas, de populações, crianças e idosos, nós temos uma coisa que é acerto de dose, que é você tem doses diferenciadas, tem medicamentos que você não pode utilizar. E quando você parte para uma automedicação, você não vê. Eu vou citar um exemplo aqui, foi a sogra do meu irmão. A sogra do meu irmão, me encontramos numa festa de família e ela estava feliz da vida porque ela viajando, uma pessoa sentou do lado dela, ela foi reclamar que estava com dor e a pessoa disse que ela estava tomando nimesulida e que nimesulida era ótimo, que tirava a dor. E aí ela tomou, a dor dela sumiu. E aí ela estava tomando igual a água. E aí eu tive que explicar para ela que a nimesulida você só pode fazer 10 dias, porque com o uso contínuo você faz diabetes medicamentosa.
Ué, você cria a própria diabetes no seu organismo tomando medicamento pra arrumar uma dor que você estava sentindo que poderia talvez passar em 2, 3 dias de descanso. Então você tem medicamentos que você tem isso, os efeitos adversos. Você tem diabetes medicamentosa, você tem hepatite medicamentosa, você tem várias alterações provocadas por medicamentos. Só que quando você está com um profissional te orientando, ele está sabendo a hora de iniciar, como iniciar, quanto tempo você vai fazer, e ele vai monitorar durante esse período as suas alterações para saber se você não está agredindo aquele corpo, se vai ser preciso suspender, trocar a medicação, adequar uma dosagem. Quando você faz isso por automedicação, você faz por conta própria e sem conhecimento técnico da droga. E aí você pode se expor a um risco que pode te levar ao óbito. Entendi. Então, assim, a gente sabe que o coronavírus é uma pandemia, a gente sabe que a automedicação é estimulada até mesmo pela deficiência do acesso das pessoas ao serviço de saúde, que a gente sabe que é muito complexo. A gente tem o melhor sistema de saúde do mundo e o pior ao mesmo tempo, porque ele na lei é uma coisa linda, né? Se a gente parar pra ler lá o super bem desenhada, mas os desvios, as falcatruas, as más administrações acabam com todo o sistema que são muito bem desenhados. Então, na verdade, a gente está, eu costumo dizer que nós estamos vivendo a pandemia num pandemônio. Nossa, é realmente essa interação que tem entre o psicológico, o lado político com o lado farmacêutico acaba afetando muito na questão da própria saúde da pessoa. Porque a doença ela não vem só com caráter médico, clínico. Ela vem com impacto psicológico das pessoas que estão vendo seus conhecidos morrerem. Ela vem com impacto psicológico das pessoas que alteraram a sua rotina diária e que estão confinadas na casa. Ela vem com impacto psicológico do desespero de você se ver possível ter uma doença e não ter um suporte médico adequado para te ajudar, como questão do próprio autor Flávio Biliaço, que chega ao ponto de evoluir para uma depressão e se matar porque não consegue lidar com essa situação, né? Então vem com esse impacto social, vem junto o impacto econômico, porque não existe pandemia no mundo que não tenha afetado a economia, porque você vai ter restrições e isso vai, e aí dentro do Brasil, além do impacto econômico, nós temos a diferença das classes sociais exacerbada, que é um problema crônico no país, que não é um problema só do governo atual, é um problema que já se arrasta há anos, e essa diferença social com o impacto econômico que a doença traz, que a pandemia traz, isso exacerba. E aí você tem as pessoas passando fome, né? Então ela afeta toda uma gama que não é só a gama médica, o viés médico, o viés diagnóstico, o viés laboratorial, o viés farmacêutico. Ela foge da área de saúde, ela vai afetando as áreas sociais, as áreas econômicas, e isso tudo, então, e nós como não temos, né, no nosso dia a dia, suporte psicológico, suporte. Ou a gente procura ou não tem. Suporte econômico, suporte, nós não temos. Então nós viramos um pandemônio. Então é a pandemia dentro de um pandemônio. E aí o desespero aí começa. Então o que a gente está vivendo hoje com a cloroquina, há poucos anos atrás nós vivemos com a fosfetanolamina, que foi um ensaio clínico completamente antiético, que foi vendido quando o pesquisador, né? O descobridor, porque ele, no momento nenhum, ele fez pesquisa, porque ele não passou por comitê ético, ele não teve normatização, ele simplesmente começou a dar e dizer que curava. E aí, quando a lei foi em cima dele para punir, ele solta na mídia, e aí você tem as pessoas que morrem de câncer, e muitas vezes o câncer é uma doença com um impacto social muito grande, por causa do sofrimento que o paciente gera. Quando a pessoa está nas últimas, todo mundo está procurando uma saída. E aí as pessoas começam a falar, mas eu tenho o direito de tentar. Tentar sobreviver, vamos dizer assim, é o direito à vida, como já dizia a ONU mesmo, né? E aí isso, a parte política toda vem em cima, força uma liberação,
para você ter o direito de consumir. Mas E a gente viu que hoje em dia, depois de passado essa onda, a gente viu que ela não adiantou nada, como os profissionais de saúde dizem. Então, hoje em dia, os profissionais de saúde, as instituições no Brasil e no mundo sérias em saúde, os pesquisadores, a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão máximo de saúde que nós temos, a FDA, que é um órgão nos Estados Unidos que controla as drogas e os medicamentos, que o Brasil tem muito espelho pela FDA, utiliza muita normatização da FDA para normatizar os seus medicamentos dentro, começam a ser contra, porque isso já vem sendo utilizado desde a China, e dentro dos ensaios clínicos que foram controlados, você não viu uma atividade que justificasse o risco que você faz usando essa medicação. Mas aquilo, né? Foi liberado para as pessoas que estavam querendo o direito de tomar uma coisa porque elas estavam nas últimas. Porque é um direito da pessoa. Exato. Aí a pessoa que não está nas últimas, que está, por exemplo, assim, uma fase mediana, que está encarando um câncer, mas só que não pode tem risco, aí ela acaba pensando assim, poxa, a pessoa que estava quase morrendo tomou e ficou melhor. Eu que tô na metade, eu não quero chegar ao ponto de quase morrer. Só que o que aconteceu? Eles só liberaram uma possível melhora, mas todos os pacientes que tinham feito uso tinham piorado depois. Ou seja, teve uma melhora, vamos dizer, psicológica, aquele efeito placebo, se assim nós podemos colocar. E aí você tem... Não, o efeito placebo é quando você tem a cura... A cura sobre o remédio que não tinha. Que não tinha, que você dá germe de trigo e aí você tem, porque a gente sabe que cura... Então essa parte desse medicamento que foi liberado para essas pessoas que estavam nas últimas, ideia é pior que o efeito placebo. Sim, que eu achava que era uma coisa ruim. Não, o efeito placebo é isso. O efeito placebo, quando você faz uma liberação de uma droga, você dá para metade dos seus testes, você dá a droga, e para outra metade você dá a pílula de germe de trigo. O paciente não sabe o que ele está tomando. E muitas das vezes o próprio médico não sabe qual que ele está tomando. É feito o que a gente chama de duplo cego. E aí no final você sabe, tem alguém que tem o controle de o que ele tomou, se foi a droga ou se foi o germe de trigo, e você tira o percentual de pessoas que mesmo sem tomar nada foram curados com o outro. E aí você tem uma relação que aí mostra a efetividade do medicamento. Nossa. Então, você tem que fazer essa comparação. Isso é o efeito placebo, é quando você tem cura mesmo não tomando nada. Porque a gente sabe que cura depende de vários fatores. Tanto que remédio é um conceito mais amplo. Remédio é tudo que te causa um bem-estar. Um abraço é um remédio, correr é um remédio. Fala realmente essa parte de que um abraço é o melhor remédio para a cura da tristeza, vamos dizer assim. A religião funciona como remédio porque acalma a pessoa, conforta. E tem doenças que a parte emocional ajuda muito na cura. Entendi. Então, e por isso que faz o efeito placebo. Nesses casos, você tá... No caso da fosfetanolamina, era uma droga que a gente sabia que não tinha nenhum efeito terapêutico, até porque ela era considerada excipiente. Excipiente, por lei, não pode ter efeito terapêutico, tem que ser inerte. No caso da cloroquina, ela é um medicamento muito utilizado hoje em dia para pacientes com lúpus, que é uma doença autoimune. Mas no paciente com lúpus, ele só começa a fazer efeito com uns 2 meses de uso. Ele não faz efeito imediato. E hoje em dia a gente tem uma doença que é imediata. Tem o que? Uns 10 dias? O corona agora tá com esse tempo mais ou menos de reação? De 10 a 14 dias. Então realmente você tem uma doença que ela atinge você antes do efeito do remédio. Então, você pode ter tomado o remédio no mesmo dia que você pegou a doença por, sei lá, alguma lápis vem na tua cabeça, nossa, fiquei doente hoje, já toma, naquele exato momento. Então mesmo se tomando esse remédio, você tem um tempo aí que o remédio vai ter para reagir, mas a doença já vai estar te afetando antes. Então... por exemplo, a gente sabe, e ele é muito utilizado para malária, que é uma doença infecciosa das regiões mais pantanosas, né, do interior, da região amazônica. Na malária, a cloroquina, nós tivemos uma perda de utilização da cloroquina porque nós tivemos muitos casos de resistência do próprio protozoário a cloroquina. Por quê? Porque ela dá tanto efeito colateral que o paciente abandonava o medicamento.
ou porque era garimpo, eles tinham acesso à cloroquina ilegalmente e tomavam fora da dose estabelecida. Outra coisa, a cloroquina ela se liga à proteína, então ela retém os tecidos. Uma pessoa mais gorda, mais obesa, necessita de uma dose maior, porque parte da droga vai para o tecido e vai ficar preso lá. E a outra parte é que vai atuar. E aí você tem que ter controle, senão tu tá fazendo submedicação e a submedicação pode te levar a não cura. Entendi. Fora que a cloroquina fica até 2 meses no seu organismo retida nesses tecidos, sendo eliminada aos poucos. Então você tem que garantir que o paciente está com a função renal boa, função hepática e renal, durante todo esse tempo e monitorar para que ele não entre numa toxicidade. Então são muitos fatores e muitos efeitos colaterais para pouco benefício, ou nenhum, porque não se sabe dizer ao certo. E aí você tem que entrar no custo-risco, no risco-benefício. Então, hoje em dia, existem outros protocolos que estão auxiliando mais os médicos. E esses outros protocolos é os que estão sendo investidos porque estão dando mais resultados. Mas quem cabe decidir o protocolo é o profissional. Só que o profissional ele decide, ele te informa, mas a escolha é de quem vai usar. E aí o governo libera para que o paciente tenha o direito de escolher. E aí, mas se ele tiver o direito de escolher dentro de um ambiente de saúde, com um profissional orientando, é uma coisa. Agora, ele ter o direito de escolher, porque ele foi na drogaria, comprou, não sabe a dosagem que vai usar, não sabe a função fisiológica de como está o corpo dele, não sabe o que aquilo pode acontecer e nem ter controle. Se acontecer alguma coisa grave, aí é irresponsabilidade, não é escolha. Certo, então no caso, como eu estava falando, nós temos uma empresa que é grande parceira, que é lá com os profissionalizantes. Então, enfim, eles oferecem um curso de farmácia, onde você é professor, e vamos dizer assim, seria aconselhável todas as pessoas que, dentro da sua condição, estarem fazendo um curso de farmácia para saber o que exatamente elas estão tomando e essa questão da importância, porque no fim, a gente passa durante a vida inteira e nós realmente precisamos todo momento, não vamos dizer assim todos os dias, mas uma vez por ano pelo menos a gente tomar algum remédio. Então seria aconselhável uma pessoa comum, por exemplo, como eu, que mexo com computação, eu sou um cientista de dados, fazer um curso de farmácia pelo menos para entender o que eu estou tomando ou evitar que eu tome decisões de... Não digo fazer, porque você tem que se dispor a fazer dentro da área que você se sinta confortável e que tenha afinidade. O que seria responsável é as pessoas que estão dentro desses ambientes, né, dentro das drogarias, dentro das farmácias, toda essa parte que está auxiliando dentro do ambiente de saúde, estar capacitada para orientar essas pessoas da forma correta. Então, quando um balconista precisa de um curso, precisa, para que ele tenha conhecimento técnico, para que ele entenda, saiba o que é um efeito adverso, e para que quando a pessoa chegasse, ele falasse assim, olha, você está fazendo e tudo isso que eu expliquei. Você está tentando fazer uma medicação que você vai ter muito risco. Você se quer fazer, você tem que ir procurar um profissional para fazer dessa forma, para não se arriscar a sua saúde. Agora, kamikaze existe no mundo inteiro. Então realmente... Então a escolha a gente nunca vai poder impor. Aí fica aquele velho papo chato que a sociedade coloca, né? Que aquele farmacêutico que não libera medicação, eu não vou mais naquela farmácia, mas na farmácia eu consigo acesso a qualquer coisa, aquela sim é a melhor. Eu vou lá e vou conseguir o medicamento que eu quero. Quando aquele que não libera o medicamento, ele está zelando muito mais pela sua saúde do que aquele que só está pensando na comissão que você gerou para ele. No final do mês. Então, um está te olhando como um corpo de saúde, né? Um corpo que tem uma saúde, está zelando pela tua saúde e bem-estar. O outro está te olhando pelas moedas que você tem no bolso. E aí cabe a escolha das pessoas a quem elas querem, né, que cuide dela. Se é quem olha ela pela parte financeira ou se é quem olha ela pela parte saudável, né, salutar. Perfeito. Então essa parte do profissional farmacêutico, no caso até mesmo um auxiliar de farmácia, mesmo ele não sendo formado, vamos dizer assim, uma graduação, ele tem um certo tipo de conhecimento que por fim beneficia a sociedade que está ali em volta daquela farmácia. Claro, primeiro porque nem o profissional quando for comprar, ele não vai ter acesso todo, senão você teria que contratar vários farmacêuticos. Certo. E existe um custo, né, para você ter um farmacêutico. Você tem um profissional que já se capacitou, que tem mais capacitação e que o custo dele é mais elevado. Então você não pode excluir esses profissionais que estão no balcão.
mas você pode capacitá-los para que ele também tenha conhecimentos dentro da parte dele para te auxiliar na tua orientação. E aí ele vai, quando ele tem conhecimento, quando ele estuda, quando ele entende, quando ele realmente compreende a ética da profissão dele, que seja um vendedor, que nós temos que entender que qualquer profissional da atividade menos rentável a mais rentável, todos eles têm que ter a sua ética. Certo. Entendeu? E aí você tem que respeitar e ter a ética em todos os segmentos, seja a profissão, qual for, até nas informais. Você tem a ética ali, que tem que ter uma certa ética. Quando a população entender que a ética se faz necessária para você ter uma vida boa, a condição muda. Então a população ela precisa ser educada para que ela entenda que ela não tem conhecimento de tudo e que ela precisa dos profissionais que as orientem. E os profissionais serem educados para que eles estejam preparados para orientar e para saber até onde ele tem um conhecimento que ele pode atuar e a partir do que momento que ele vai ter que passar para uma alçada acima, para alguém que tenha um conhecimento acima. Então, para isso você existe. Não é aquela questão de autossuficiência, né? Que todo mundo. Pela psicologia, nós até podemos caracterizar isso, né? Que o ser humano, desde a época pré-histórica, ainda mais o homem, se encontra no patamar onde ele se considera, às vezes, autossuficiente. Isso não generalizando isso para a população geral, mas a maioria das pessoas, assim, podemos dizer, que não são formalmente educados na área da saúde, acabam tendo uma visão sobre o seguinte: eu sei o que eu vou tomar, eu tomo conta da minha vida e por fim, quando fica doente, não é ele mais que toma conta, é o farmacêutico que teve a audácia de oferecer uma coisa pra ele. Ele não culpa a si mesmo, né? Ele não culpa a si mesmo, ele procura algum entendimento numas fontes que às vezes não são confiáveis. O Dr. Google é um problema, porque são plataformas abertas, existem plataformas fechadas, mas que isso é dado dentro de conhecimento técnicos, e aí você procura plataformas abertas, onde várias pessoas não éticas dispõem qualquer coisa. Quando você vê chá que funciona para câncer, para problema de cardíaco, para problema de estômago e para unha encravada no pé. Nenhum medicamento vai ser polivalente. Não existe. Então, essas publicações sem controle e sem embasamento teórico e científico, né, são até desrespeitosas à população, mas aí o profissional ele já vai ter como filtrar. E quando você prepara, você dá acesso que dentro de uma drogaria você tenha pessoas preparadas para te orientar. Por exemplo, a como tomar um medicamento, que horas você deve tomar, quais são as interações. Então, esse daqui você vai tomar de manhã, tem que ser tomado dessa forma. Esse aqui você só toma quando comer. Isso tudo, esse auxílio que o profissional auxiliar pode fazer, pode prestar, engrandece e melhora a terapêutica. Para isso, as profissões existem níveis auxiliares, níveis técnicos, níveis universitários, né, superiores, e existem até os pós-graduados. Então, cada um tem o seu conhecimento e a sua área de atuação. E todos trabalhando em si, você faz hoje em dia um módulo mais batalhado pelos conselhos de farmácia, que nós só temos isso em hospitais públicos de pesquisa, seria o farmacêutico estar atuante na hora da prescrição do médico. Então o médico faria toda a parte de diagnóstico dele e na hora de entrar com a medicação ele estaria com a opinião por um farmacêutico que vai utilizar ele para ver qual seria a melhor terapêutica, que teria menos interações medicamentosas, menos efeitos colaterais E as universidades, tipo Fundão, né? Algumas universidades particulares também têm esse serviço. Quando começa a fazer esse trabalho de orientação, e isso é um trabalho que não precisa só ser feito dentro da unidade hospitalar, pode ser feito até dentro de uma drogaria, que se chama atenção farmacêutica, né? Que está dentro da assistência, que é você olhar aquele paciente com mais atenção, com mais cuidado, zelar por esse paciente. Nós vemos que existem dados oficiais de como você modifica a qualidade de vida do paciente que necessita de medicação.
Entendi. E nessa pesquisa toda que está sendo feita com o coronavírus, dentre outras doenças também, porque eu estou só citando essa realmente porque é uma das principais que tem sido falada agora na mídia social, o trabalhador do farmacêutico, no caso, no ramo de pesquisa. Eu sei que realmente a sua área é voltada para um outro tipo de pesquisa que não seja esse, mas qual a importância real de um farmacêutico? E para completar essa fase, essa pergunta em si, eu queria saber também a importância qual área que o farmacêutico, no caso, poderia estar sendo atuante aí na sociedade moderna. Então, a gente sabe que o conhecimento, ele é muito amplo. Então, o conhecimento dentro da área de saúde, ele é muito amplo para um médico deter todas as informações. E o médico, ele já tem as informações dele para fazer a parte toda clínica. Então, como o médico tem toda a carga de conhecimento dele. O farmacêutico, nesse momento, ele auxilia na definição desses protocolos de tratamento, porque ele conhece o fármaco que está ali envolvido no medicamento, conhece todas as possibilidades e as interações químicas que esse fármaco faz no organismo. Essa informação muitos médicos não têm. Porque realmente não. Primeiro que não é a área dele, e segundo que quando um revendedor chega para ele, esse revendedor não passa essa parte técnica. E aí ele só dega as amostras grátis e ele vai usar. Então o farmacêutico, nesse momento, dentro do hospital, ele define esses protocolos, porque dentro do hospital existe uma comissão que se chama Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e essa comissão é uma comissão multidisciplinar, onde tem médicos, onde tem enfermeiros e onde o farmacêutico também atua. E o farmacêutico vai atuar tanto na parte de escolha, por exemplo, dos desinfetantes para descontaminar o ambiente, quanto nos protocolos. Até na parte da limpeza, cara, isso é realmente interessante. Por causa da infecção hospitalar. Então você define protocolos junto com a equipe médica, né? Aquele paciente que está com isso vai tomar esse medicamento, nessa dosagem, esse medicamento. E aí você define esses protocolos para que o médico tenha o suporte para utilizar. Então a comissão, né, o CCIH, ele define o protocolo e sai dali os multiplicadores que vão entrar até a equipe médica toda, passando esses protocolos para os médicos atuarem em seus pacientes. E é isso que que o farmacêutico se define nesses protocolos que está sendo indo no mundo inteiro. Então a gente começa a utilizar os protocolos que já vinham sendo utilizados, e a cloroquina ela foi começada a utilizar desde a China. E aí você viu os países já abandonando o uso pela pouca resposta e pelo excesso de efeitos colaterais, né, de reações a esse medicamento, e começaram a instituir outros que têm uma melhora, né, uma atuação melhor. Mas sabemos que todos os protocolos que tratam o Covid, todos são paliativos. Todos atuam, ajudam, auxiliam, mas não temos cura. Nenhum eficaz. Não tem nenhum que realmente vai trazer uma cura que vai... Eficaz é eu pegar, dar aquele medicamento e saber que aquilo vai ser curado em tantos dias. A definição própria, né? Eficaz é que faz efeito contínuo. Então a gente tem protocolos que nos auxiliam no atendimento e no controle dessa pandemia. Mas até hoje, volto a dizer, o protocolo único eficaz é o preventivo, não o curativo, que é você não se contaminar. E você só não se contamina a partir do momento que você siga o controle higiênico, lavando as mãos, tudo que entrar dentro da sua residência, lavar e diminuir o contato externo, o isolamento, e quando sair, utilizar máscaras corretamente, porque a gente vê muito erro na utilização de máscaras. A máscara tem que cobrir todo o nariz e toda a boca. Dá uma delícia ver o pessoal botando a máscara na boca, entendeu? E deixando o nariz pra fora, porque tá usando óculos. Para você retirar a máscara para fazer uma alimentação, você tem que fazer a higienização das mãos antes de se alimentar. Você não deve estar removendo, porque você pode, nessa má utilização, se contaminar, se a máscara estiver fora contaminada. E ela também tem um tempo de uso que ela não pode umedecer, para justamente tudo que ela reteve, filtrando, para te impedir
que quando você umedeça, você não consegue fazer um canal para trazer essa contaminação para dentro. Então você tem a utilização do cuidado ao sair na rua, com máscaras, passando álcool em gel, lavando as mãos constantemente, né? Quando você tem a necessidade de se expor, ou o isolamento. E no isolamento você tem que ter o controle de tudo que adentrar. Não adianta eu me isolei e daqui a pouco recebi uma visita porque estava com saudade de mim. Ou o meu filho que estava trabalhando veio. Porque você, quando entra uma pessoa estranha dentro da tua casa, estranha no sentido... no sentido corpo estranho, né? É um corpo assim. estranho. Quando essa pessoa entra, que ela veio de algum lugar, ela serve como veículo, como carreador dessa patologia. Então, se ela não se contaminou, não se preveniu, ela acaba sendo fonte para a tua infecção. Então, no fim, você acaba não cumprindo esse isolamento. Então, assim, a gente tem que tentar, ao máximo, nos preservar, entender que hoje em dia o afastamento é a melhor maneira da gente amar as nossas pessoas e utilizar pelo menos das ferramentas que hoje em dia nós temos disponíveis para visualizar as pessoas, para interagir. Deixando bem claro, pessoal, que nesse podcast a gente sabe muito bem também das condições das pessoas que precisam estar trabalhando também. Nós sabemos que o isolamento, enfim, tem afetado economicamente o país, de certo modo. Nós estamos aqui passando uma visão clínica da questão da doença, não por fim essa parte econômica, política e tal. Tanto que nós tentamos aqui ser o máximo imparcial possível dentro desse contexto, porque nós entendemos que às vezes a pessoa fala assim, não, fica em casa, mas aí você é um trabalhador que tem que fazer determinado tipo de coisa, mas para você também que é trabalhador e precisa fazer algum tipo de coisa, que precisa que você saia de casa, sempre tem algum meio de você se proteger. Talvez a proteção não seja 100% eficaz, vamos dizer assim, porque na verdade nada é 100% eficaz. Nada é 100% eficaz. Mas você tem como até você estando isolado dentro de casa, nada é 100% eficaz. Tu tá ali, você pode receber 1 quilo de feijão, se você não descontaminar ele... eu vou ser bem sincero, eu nunca pego uma compra do supermercado e passo um álcool por cima dela, eu boto no meu armário ali, aí daqui a pouco eu vou fazer a comida, eu só lembro de lavar a mão, pego no saco de feijão lá pra poder fazer, abro e coloco ali, eu não então, sei se em cima daquilo. A gente sabe que realmente que as pessoas, né, a situação... O impacto econômico é agravado pela diferença social. Até que nós falamos isso no começo. E essa diferença social, ela também reflete que a gente sabe que nem todo mundo tem uma estrutura que possa estar isolado sem trabalho. Mas se ele tem que sair para trabalhar, que essa pessoa seja orientada como sair, que respeite as normas de segurança, utilizando as máscaras, levando o álcool gel... E ao chegar em casa, fazendo lavagem das mãos, e quando retornar para o seu lar, que ela entre, antes de entrar, de abraçar as pessoas, que ela tenha um lugar reservado na sua casa, que ela vá direto, tire os sapatos, faça sua descontaminação, né? Tire a sua roupa, tome o seu banho, passe o álcool nas mãos. E aí, depois que ela fez isso tudo, ela tenha contato com seus familiares. E, ao fazer isso tudo, mas eu tenho uma calça jeans que é a que eu uso, só tenho essa para usar toda semana. Então, o que você vai fazer? Se você vai reutilizar, você pega aquela calça, põe dentro de uma bolsa plástica, fecha, para que no dia seguinte você utilize. E deixa ela num canto onde as pessoas não tenham acesso, porque aquilo pode estar contaminado. Mas que você não entre, já sente direto no seu sofá. Entrou, chegou na porta, tirou o sapato. Esse sapato deve ficar na questão do sapato. Deve ficar do lado de fora da casa ou em algum lugar também. Cuidado com seus cachorros, por favor, que comem muito com sapato. Meus cachorros lá em casa são do cão. Põe dentro de uma bolsa, pendura num lugar, vai, toma seu banho, se limpa. E aí depois ela tem contato com a família dela. Então assim, a gente não está dizendo que as pessoas têm que viver numa bolha, isoladas. A gente está dizendo que as pessoas que podem se isolar, né, que você tem que se isolar ao máximo dentro da tua condição social. Mas se você precisa trabalhar, que você tenha consciência e que você siga as orientações pelos médicos, né, médicos, farmacêuticos, pelos profissionais de saúde, para que você saia, faça sua atividade econômica e retorne sem se expor. É só a prevenção que vai nos levar a
o controle da doença. Até chegar uma cura aí definitiva. Tá bom, nosso podcast tá chegando quase assim, tá chegando já a 53 minutos aqui, quase uma hora. Então, pra finalizar, eu só tenho uma última pergunta mesmo, antes de encerrarmos aqui, é a questão da visão pro futuro da farmacologia. Qual é a sua visão sobre o que pode estar por vir, como é que vai ser essa evolução? Qual é a sua visão do futuro, assim, uma perspectiva, vamos dizer assim, do que vai estar vindo pela frente? Dentro da pandemia? Dentro da pandemia, não. Mais pro profissional de farmácia. Sim, o que a gente pode avançar aí na ciência? Nós temos, hoje em dia, a evolução da farmácia, né, dos medicamentos, algo muito. A gente tem medicamentos que já são doses mistas que você toma e ele evita você estar tomando várias doses, porque ele vai liberando aos poucos. Tem medicamentos de liberação controlada que vai liberando ao longo do dia. Ele se autocontrola, então você realmente você não precisa ter aquela questão de autocontrole, ele mesmo já vai fazendo essa liberação. Vai fazendo. Tem medicamento que você tem um comprimido com 2 doses dentro, então você libera a primeira dose. Aí o organismo absorve e 6 horas depois que você teria que tomar a segunda dose, ele libera. Honestamente, galera, eu não sabia disso. Eu tô descobrindo isso aqui agora também. Só pra Existem medicamentos que você tem, ele vai liberando a quantidade mínima para você ter a culpa durante o dia inteiro no seu organismo. Isso já são evoluções farmacêuticas. E a evolução mesmo farmacêutica, hoje em dia, né, dentro de principalmente das doenças, são medicamentos mais específicos. Medicamentos que você pega, por exemplo, com uma célula cancerígena, e aí você descobre um antígeno, né, que é aquela célula cancerígena, uma parte dela, que você consegue reconhecer com anticorpo, você produz esse anticorpo e junto desse anticorpo você põe a molécula do fármaco. Só quando esse anticorpo reconhece a célula é que ela libera o fármaco. Então você não tem a distribuição sistêmica, você tem o medicamento atuando só ali dentro daquele, por exemplo, daquele câncer que está dentro do teu intestino. Então realmente você tem aquela, vamos botar assim, o medicamento ele tem, é como se o medicamento botando na fase ilustrativa tivesse uma mira que soubesse exatamente para onde ele está indo. É justamente isso. Quando você tem dentro da farmácia o medicamento, quando você está no câncer, qual o problema maior do câncer? Você vem com uma quimioterapia pesada. E o quimioterápico ele vai agir tanto no lugar que ele tem que agir, mas ele vai agir em outros locais e vai te gerar os efeitos adversos. Quando eu consigo controlar a viagem, né, o trajeto desse medicamento no organismo e faço com que ele só seja ativado para atuar naquele local, é muito bem direcionado. Eu diminuo o efeito adverso e diminuo a quantidade que eu tive que dar a mais, porque eu sabia que parte não ia para o lugar que eu queria. Então, eu economicamente, eu diminuo, baratizo o custo. A gente, hoje em dia, o custo é alto porque a gente ainda está em pesquisas, e a pesquisa é alta. Mas a partir do momento que isso começa a chegar na realidade, ser produzido em larga escala, você diminui e diminui muito. Um dos medicamentos desse, vamos supor, para vocês terem ideia, as pessoas que tomam antialérgico, né, tomam dexclorofenilamina, que é o Stamin, você tem as prednisolonas, e esses medicamentos você toma e dá sono. Eu cheguei a tomar. Por quê? Porque ele age tanto onde está a alergia, mas ele passa pela membrana, pelo sistema GABA, que é uma membrana que controla a entrada de coisas para o teu sistema nervoso central, e ele consegue ultrapassar e ele vai ativar receptores cerebrais e vai te dar sonolência. Você já tem a loratadina, que você já não tem mais a passagem dela até o sistema nervoso, então ela não vai te dar sonolência. Entendeu? Por quê? Porque ela é mais específica. Então, quanto mais especificidade eu der ao medicamento, menos efeitos adversos eu vou ter. E aí eu tenho formulações, eu tenho estratégias, eu tenho desenvolvimentos tecnológicos que eu consigo fazer com o medicamento para mostrar ao medicamento o local certo dele atuar. E aí, em vez de eu dar 500 miligramas, porque eu precisava só de 100 miligramas, e os outros 400 miligramas ia passear pelo organismo e gerar efeito colateral, eu vou dar só 100 miligramas, porque eu sei que aqueles 100 miligramas só vão agir naquele local. Isso é o futuro da ciência farmacêutica. Perfeito, professor. Nosso tempo aqui está se esgotando mesmo, batendo quase 1 hora. Então, para vocês que ouviram esse podcast até aqui, vocês continuem acompanhando, que cada vez mais eu vou trazer alguns assuntos novos para vocês. Novamente, eu agradeço, professor, pela sua presença aqui no nosso podcast. Então, eu vou deixar com suas últimas palavras sobre isso. Porém, de antemão, eu gostaria que vocês procurassem e estivessem sempre informados em relação a essa parte da
a farmácia, medicamentos que vocês vêm tomando, assim, podemos dizer, até mesmo chás que a vovó sempre fala, não, tome isso daqui, procurem sempre estar se informando bem com profissionais da área, não se deixe levar por apenas uma notícia na internet que diz que aquilo ali é uma cura para alguma coisa, e que se vocês quiserem estar acompanhando, deixe aqui no informativo, seu e-mail e tudo mais, e nós estaremos enviando para vocês notificações de quando for saindo novos podcasts, eu estarei entrevistando pessoas de diversas áreas, estarei trazendo informativos gerais. E, novamente, eu espero que o professor volte aqui algum dia pra gente tratar de mais assuntos, porque se eu continuar falando aqui, esse podcast dá mais de 3 horas. Então, novamente, muito obrigado, professor, pela sua presença e suas palavras são finais. E o que eu tenho para falar, principalmente dentro do coronavírus, procure se orientar com fontes confiáveis. Nós temos instituições hoje no país, que são as instituições, que são as autoridades de saúde, são as universidades públicas que fazem as pesquisas, a Fundação Oswaldo Cruz, que é a fundação referência em saúde de doenças infecto-contagiosas no Brasil e no mundo. Nós temos laboratórios dentro da Fiocruz que são referências mundiais. Então nós devemos respeito a esses profissionais que dedicam a sua vida inteira na pesquisa para salvar a humanidade. Então procure utilizar as informações que esses profissionais trazem, né? Se vocês quiserem ser autossuficiente e buscar o conhecimento, procurem se informar com os profissionais de saúde e escutarem os profissionais de saúde. Sabemos que tem correntes, às vezes, que são opostas, mas procure olhar aqueles que são mais, as correntes que estão mais aceitas, né? Onde você está em vários países tendo a mesma posicionamento, onde você está tendo os vários profissionais. Um profissional pode discordar, mas 10, 100 profissionais discordarem, aí você está realmente. Então você ter um profissional, mas só ele discorda, e aí tem 100 pessoas erradas que estão ali na luta diária. Respeitem esses profissionais que estão na luta diária. Não adianta a gente só curtir e bater palma no Facebook homenageando os enfermeiros que estão no dia a dia. Os enfermeiros, os farmacêuticos, os médicos, os veterinários, os dentistas, todos os profissionais de saúde que estão atuando, eles querem um aplauso? Querem um reconhecimento? Querem, mas eles querem condições de trabalho, eles querem ter condições de ajudar vocês. Então ajudem esses profissionais a brigarem por uma condição digna, porque a saúde, ela é mundial, ela não tem classe social, ela não tem dinheiro, ela afeta a qualquer pessoa. A doença acomete, ela não vai olhar o bolso, quem tem mais dinheiro ou quem tem menos dinheiro. Ela vai olhar a todos. E o acesso à cura, o pobre, a pessoa que tem menos condição, vai depender desses profissionais que estão no dia a dia, porque muitas vezes eles não têm dinheiro para pagar um tratamento top. Então nós temos que lutar para que esses profissionais dos postos de saúde, das clínicas da família, esses profissionais dos hospitais públicos tenham condições de trabalho dignas para que eles possam atuar e auxiliar, porque eles que atendem a população. Então vamos dar importância a esses profissionais. E vamos buscar a seguir as orientações dos profissionais que foram pessoas que estudaram. Nenhum médico, nenhum farmacêutico estudou para matar gente, para ver gente morrendo. Todos nós estudamos e juramos, né? Todos nós fazemos o mesmo juramento, que é o juramento de Hipócrates, onde nós nos responsabilizamos durante toda a nossa vida utilizar o nosso conhecimento para ajudar a população. Show de bola. Muito obrigado a todos que assistiram. Fiquem acompanhando os próximos capítulos dos nossos podcasts.